Boa noite, irmãos e irmãs. Tá funcionando, irmão? Boa noite, irmãos e irmãs. Agora. Então, achei que o som tá. Vamos abrir em Salmos. Livro de Salmos. Capítulo 45. Versículo 2. Salmos 45, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Mais um versículo em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, no versículo 10. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Mais um texto, Mateus 3. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em último texto, em Marcos, capítulo 1. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1. A partir do versículo 1 até o versículo 5. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por termos uma cópia da Tua preciosa palavra em nossas mãos. Senhor, quão grande é o nosso privilégio, Senhor, de podermos estar aqui com os nossos irmãos e irmãs, e nosso desejo, de fato, é de estarmos assentados aos Teus pés, Senhor. Por isso, nessa noite, nós pedimos que o Senhor possa falar. Senhor, venha falar por meio da Tua preciosa palavra. Fala a cada um dos nossos corações. Senhor, nós somos aqueles que dependem totalmente de Ti. Senhor, nós dependemos do Senhor para o falar e dependemos do Senhor para o ouvir. Sopra sobre a Tua palavra, Senhor. Faze com que ela seja viva e alcance os nossos corações nessa noite. Amém. Louvamos o Teu nome. Senhor, declaramos que realmente o Senhor é incomparável. Senhor, o Senhor é o mais formoso entre 10.000. Senhor, nos curvamos diante do Senhor, nos entregamos a Ti, na confiança e na certeza de que o Espírito Santo é aquele que nos conduz para dentro de toda a verdade.
no nome do Senhor Jesus. Amém. Os primeiros versículos que nós lemos, um em Salmos e outro em Cântico dos Cânticos, nos falam de nenhum outro senão do nosso Senhor Jesus. Ele é o tema de todas as eras, de todas as eras. Irmãos, não existe nenhum outro assunto, nenhum outro que você possa imaginar que seja mais central e mais relevante do que a pessoa do Senhor Jesus. Nenhum outro. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala desse nosso Senhor, do Cristo de Deus. Ele que é a razão, Ele que é o motivo, por meio de quem tudo foi criado, que foi criado para Ele e por meio dele, e nada do que foi feito se fez. Hoje, quando a ciência começa a perscrutar um pouco mais desse universo, os irmãos devem estar acompanhando alguma coisa da ciência em relação a buracos negros e coisas mais. A vastidão desse universo que o homem mal consegue perscrutar. Tudo isso foi criado nele, foi criado por ele e para ele. Irmãos, ninguém se compara ao nosso Senhor. Ninguém. Neste universo, ninguém se compara a ele. E hoje nos dizem que nós vivemos, quando nós ouvimos tantas coisas, muitas delas talvez, inclusive mencionando a própria palavra de Deus, textos fora de contexto, quantas vozes dissonantes, quantas direções vão sendo dadas. E na grande maioria delas, você nem mesmo ouve o nome do nosso Senhor. Quanta confusão. Quanta distração, quanta divergência, quanta digressão, tudo apontando para fora, divergindo. E nesses dias que nós vivemos, e nós cremos de fato, irmãos, que nós estamos nos dias do fim. Ninguém aqui vai fazer qualquer tipo de estimativa de data, é claro que não. Mas nós podemos sentir, pelo momento em que a gente vive, e todas as profecias já foram cumpridas, que a próxima coisa que nós aguardamos é a vinda do Senhor. Não existe mais nada. Irmãos, o que falta? O que ainda falta? Como o nosso irmão, querido irmão Steven, ele coloca, se o Senhor tem demorado a vir, a culpa não é dele, a culpa é nossa. De alguma forma, nós não estamos preparados para o Senhor ainda. E como nós precisamos estar prontos para podermos receber o nosso Senhor. O quanto que de fato nós anelamos pela sua vinda. O quanto de fato nós aguardamos o nosso Senhor. Ele, de fato, tem que ser o centro. O ponto pivotal de todas as coisas. E que nesses dias, irmãos, não só de conferência, mas nesses últimos dias em que vivemos, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor venha ganhar essa realidade nos nossos corações. Há muitas coisas neste mundo que nos distraem, coisas lícitas. Não estamos falando de coisas ilícitas, mas tantas distrações que nos fazem frequentemente perder o foco do nosso Senhor. Como nós carecemos de sermos encorajados e de nos encorajarmos mutuamente nesse caminhar com o Senhor e de colocarmos somente os nossos olhos nele. Então esse foi o encargo, que os irmãos tiveram em relação a esses dias de conferência. Que outro tema mais sublime do que esse? Que outro tema mais central do que esse nós poderíamos tratar? E por outro lado, quão incapacitados nós somos de tocarmos em algo tão sublime. É por isso que nós precisamos do auxílio e da assistência do Espírito Santo, para que possamos, ainda que de maneira muito superficial, com toda a nossa imperfeição, tocar na pessoa preciosa do Senhor Jesus. E para os irmãos eu digo o seguinte, se no final dessa conferência tudo foi esquecido, uma coisa só deve ser lembrada, que Ele possa ter a proeminência. Em breve, nosso irmão vai estar compartilhando sobre a transfiguração.
e que seja como na transfiguração, que nós possamos ver nada mais, apenas o Senhor Jesus, que Ele possa encher a nossa vista, a nossa visão, né? A responsabilidade que recaiu sobre mim nessa noite é falar sobre batismo. Realmente é um tema muito importante. Mas antes de chegar no batismo, é fundamental que nós possamos passar ou gastar um pouquinho de tempo num período que vem logo após a encarnação, como nosso irmão compartilhou nessa manhã, até chegarmos, então, no batismo do Senhor. Por isso que os versículos que eu li, os irmãos devem ter percebido, tem um conjunto deles que de alguma forma estão relacionados cronologicamente. E eu quero rapidamente, se possível, passar com os irmãos por esses versículos, mas principalmente pela vida do Senhor, nesses anos iniciais, muitas vezes chamados de anos ocultos, porque muito pouco se sabe, a menos de algumas poucas menções que nós veremos hoje, a respeito desse período do Senhor Jesus. Então, como nós já lemos, bom, acho que é bom, é treinamento, não, vamos ler a Bíblia, né? Vamos acessar a Bíblia. Lucas capítulo 2. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos que os irmãos devem guardar porque eles são muito relevantes. Observem o cuidado do Espírito Santo quando ele define as datas, a clareza com que o Espírito Santo coloca isso na palavra de Deus. No capítulo 2 de Lucas, pegando emprestado do nosso irmão hoje de manhã, versículo 1, até o versículo 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, vai na história, você vai encontrar César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro, olha o detalhe, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E aí vem, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré. É interessante esse termo utilizado, subiu. Se você olhar geograficamente, Nazaré está ao norte de Israel. Eu espero talvez até mostrar uns mapas para os irmãos, não hoje. Mas Nazaré fica num lugar bem alto. Mas é interessante que fala que subiu a Jerusalém, porque de fato Jerusalém está numa posição elevada. Então eles vieram de Nazaré, que é ao norte, desceram diversos, centenas de quilômetros, passando ali por Samaria, possivelmente, hoje Nábulos, até chegar em Jerusalém. E diz aqui, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém por ser ele, da casa ou da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Os irmãos conhecem a história de hoje de manhã. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito. Aqui não diz filho único. Primogênito. Jesus foi primogênito. Enfaixou e deixou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é um breve relato que nos fala da encarnação, ou do nascimento, do nosso Senhor Jesus. E esse relato que se encontra aqui em Lucas, e o Evangelho de Lucas, ele tem essa característica muito interessante e perfeita de olhar para o Senhor Jesus como homem. Lucas era médico, grego, e a maneira como ele compilou esses relatos, aliás, é o Evangelho que tem um prólogo, ele explica por que ele está escrevendo. Lucas, cuidadosamente, ele procura registrar os fatos, e é exatamente isso que ele faz aqui. Então, nesse momento você vê que provavelmente aconteceu um pouco antes do ano 0, Então, talvez anos 3 ou 4 antes do assim chamado antes de Cristo. Então, isso marca a chegada do Senhor. Como é dito em Hebreus, quando dá início nos dias da sua carne. O Senhor, de todo o universo, de toda a eternidade, agora está constrangido ao tempo
e ao espaço. Como o nosso irmão colocou nessa manhã, de alguma forma os céus se esvaziaram. Por 33 anos e um pouco e meio, o Filho de Deus, ele caminhou por essa terra nos dias da sua carne. Esse é o nosso Senhor. E começa aqui. Muito bem. Após o Senhor, o nascimento do Senhor, existem muitos outros detalhes aí, mas vou focar em apenas alguns. Nós sabemos que pela lei mosaica, os irmãos podem ler isso em Levíticos, ele precisaria de ser circuncidado. Por 7 dias, eram os dias da purificação inicial dele, né? Porque era um homem, menino. 7 dias, no 8º dia, ele seria circuncidado. Então, no versículo 21 de Lucas 2, diz aí, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Esse é o nosso Salvador. Os irmãos sabem que é o mesmo termo de que Josué. Ele é o nosso Senhor. Muito bem. Então, o próximo passo aqui, 8 dias depois, o Senhor Jesus, ele é circuncidado, seguindo toda a justiça e toda a lei. Versículo 22. Passados os dias da purificação deles, tanto dele quanto da sua mãe, que são quantos dias? Segundo Levítico, no capítulo 12, nós sabemos que eram mais 33 dias depois da primeira semana, dá um total de 40 dias. Então, 32 dias depois, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Aí é o Senhor Jesus sendo apresentado no templo, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Se os irmãos voltarem a Levítico, vão ver que, na realidade, esse era um dos tipos de oferta que poderiam ser dados, porque era conforme as posses. E, certamente, quando você lê um par de rolas ou 2 pombinhos, era para alguém muito pobre. Foi isso que Maria e José puderam oferecer. É o que eles tinham para oferecer na consagração do nosso Senhor. Mas certamente eles estavam oferecendo muito mais do que isso. Porque ali estava o próprio Senhor. Mas por oferta, nós vemos que, por característica, era uma família pobre. Muito bem. O que acontece depois disso? Se você está lendo o Evangelho de Lucas, aí aparece aquele trecho maravilhoso, nosso irmão Luiz compartilhou o cântico de Simeão, de Ana. Mas nós sabemos que houve um fato gravíssimo. Herodes, quando soube pelos magos que o rei dos judeus teria nascido, ele ficou, como dizem, babando de raiva, não é isso? Ele ficou desesperado. O termo que é usado na Bíblia é que ele se conturbou de uma maneira violenta. E de maneira muito sutil, sutilíssima, né? Ele inquire, então, dos magos aonde seria. E nós conhecemos a história. Nós sabemos, então, que, sendo avisado por um anjo, nós podemos ler, vamos lá em Mateus, capítulo 2. Os irmãos podem me acompanhar em Mateus, capítulo 2. Nós vamos ficar nesses versículos aí. Vamos ler a partir do versículo 13. Tendo eles partido, está falando dos magos aqui, porque eles regressaram por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, não fala neném, né? Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos e irmãs, aqui está operando mais uma vez um princípio fundamental. Se nós considerarmos a história, nós vemos que a maneira como o inimigo de Deus atua sempre é contra a vida. A manifestação da vida é a característica do nosso Pai Celestial. Ele é o autor da vida.
Ele. Toda vez que o inimigo procura fazer algo, ele sempre vai intentar contra a vida. E quando nós falamos de vida, significa toda a manifestação dessa vida, que só é possível por meio do nosso Senhor. Quer seja ela uma vida física, como no caso do nosso Senhor, de tantas crianças que morreram, os primogênitos. Os irmãos se lembram também, no caso de Moisés, algo muito parecido. Eu não tenho que listar o resto para os irmãos. Mas essa é a atuação do inimigo. Da mesma forma, quando o Senhor começa a obter algo para si mesmo, irmãos e irmãs, que de alguma forma permanecem firmes por aquilo que é do Senhor, como o inimigo de Deus intenta com veemência, com ferocidade, contra o surgimento dessa vida. Então, irmãos e irmãs, temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos. Não podemos nada, mas o Senhor pode. Temos que ficar atentos para poder trazermos diante do Senhor essa necessidade. Os irmãos se lembram lá em Judas que fala que o arcanjo não ousou falar ou pronunciar alguma palavra contra Satanás. Mas ele diz o quê? O Senhor te repreenda. Com frequentemente nós ouvimos e vemos alguns por aí que de maneira ousada dizem: eu te repreendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, quem somos nós? É o Senhor. O Senhor te repreenda. Situações como essas, quando estiverem diante de nós, aquele que tem o poder, aquele que é o general, aquele que é o comandante, é ele quem tem o poder de repreender. Então, irmãos, quando nós vimos isso, que o Senhor, pela sua misericórdia, nos desperte para corrermos aos pés do Senhor e clamarmos a Ele, para que Ele realmente possa preservar aquilo que é dele, aquilo que é proveniente dele, aquilo que é nascido dele, que é a sua vida. Então, nós vemos aqui que José, avisado em sonho por esse anjo, vai com Maria e com o Senhor Jesus para o Egito. E ali fica um tempo até Herodes, de quem nós ouvimos uma biografia tremenda nessa manhã, para ter uma noção como ele era bonzinho, né? Ele morre. E aí, mais uma vez, José é avisado para que ele retorne para Nazaré. Então vamos ler, versículo 19, nesse mesmo capítulo. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, mais uma vez, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha tem uma referenciazinha aqui. A minha está dizendo Isaías 11:1. Rapidamente eu fui para Isaías 11:1. Vamos abrir lá em Isaías 11:1? O que diz aí? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Olha, eu procurei Nazaré aqui, não achei. Na tradução de vocês tem Nazaré? Aí eu fui pesquisar. Nazaré não é mencionado no Antigo Testamento. Quando isso acontece, a falha nunca está na Bíblia, está na gente. E, irmãos, eu descobri uma coisa muito interessante, muito preciosa. Os irmãos se lembram de um outro trecho de Isaías, e nós vamos abrir esse trecho,
que é muito conhecido de todos nós. Isaías 53. Então, volta um pouquinho do Isaías 11 para Isaías 53. Nós vamos possivelmente amanhã tocar nesse texto, né? Versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas graças ao Senhor nós acabamos de ler a declaração de Salmos. Ele é o mais formoso. Esse é o nosso Senhor. E aí, eu entendi. A palavra Nazaré, em hebraico, significa exatamente renovo. Significa exatamente o que é dito aqui, como esse ramo. E é interessante lembrar que Nazaré, como os irmãos devem se recordar, era uma cidade onde se esperava que viesse ninguém. Natanael até declarou, né? E pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Nazaré é uma cidade escondidinha no canto noroeste de Israel, na região da Galileia. Poucas pessoas passavam por lá. Era uma cidade onde tinha uma influência, uma afluência de gentios também. Uma cidade não muito interessante. Nós até vimos como essa cidade respondeu ao Nosso Senhor alguns meses depois, não é? Mas é isso. Aí eu entendi. Lá nessa cidade, desprezada, esquecida, é de onde veio o renovo. E foi nesse local que o renovo cresceu. Foi ali que o nosso Senhor passou os dias da sua infância e da sua juventude. Nessa cidade escondidinha, lá no norte de Israel. Esse é o renovo. Muito bem. Lucas, ainda, voltamos para Lucas. Capítulo 2, versículo 40. Versículo 40 é um versículo tão precioso. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, as quais nós já lemos, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, que era a cidade de origem deles, né? E diz o versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então eles retornam agora, estão em Nazaré, e o Senhor Jesus cresceu como uma criança normal. É interessante, talvez os irmãos saibam disso também, mas existem alguns evangelhos apócrifos. Um deles diz uma coisa absurda, e os irmãos vão entender porque é absurdo aqui um pouquinho. Dizendo que Jesus, quando pequeno, ele tomava barro, ele moldava um pássaro e dava vida a esse pássaro para voar. Outras instâncias falavam que, em algum momento, o Senhor, quando criança, brincando com seus amigos, de alguma forma desagradou de alguns deles e olhou de maneira um pouco mais séria, e os dois, ou seja, os meninos morreram. Por que isso é improvável? E por que esse silêncio? Irmãos, eu convivo com minha esposa há 38 anos, acertei, né? Ufa. Chega um ponto que quando a gente discute, eu nem preciso falar nada. Só, olha, o argumento é 33, ela fala assim, a resposta é 85. Então tá bom. Estou brincando. Mas é o seguinte, a gente conhece as pessoas. Depois de um tempo que você convive com as pessoas, você conhece. Isso não é típico da Patrícia. Teve um tempo em que, não sei se está acontecendo tanto ainda, que costumava receber telefonemas, normalmente de uma pessoa aparentemente com a voz jovem, gritando, pai, me sequestraram, não sei o que. Lembra disso? Não sei se está acontecendo ainda. Era muito frequente. Não é? Muitas pessoas caíram nesse estratagema. Né? Mas se você conhece os seus filhos, lógico que na hora, como o pessoal fala, toca horror, né? Isso aconteceu comigo uma vez. Mas se você conhece os seus filhos ou suas filhas, você consegue talvez, naquele momento, ainda que seja mais aterrador, discernir
Essa é a voz mesmo? Essa é a pessoa que eu conheço? E mais ainda, você eu falo assim, fulano teve uma ação assim, assim, assada. Não parece com fulano. Irmãos, essas descrições desses evangelhos apócrifos parecem com o Senhor que você conhece? Refletem o caráter do nosso Deus? Não precisamos ir mais a fundo, nem investigar historicamente, nem arqueologicamente, nem antropologicamente. Esse não é o nosso Senhor. O que nós temos relatado do nosso Senhor é isso que está aqui. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É isso que nós sabemos. Muito bem. O tempo passa, e nós sabemos que era costume, principalmente para os homens, comparecer às festas em Jerusalém. No versículo 41, logo em seguida, diz o seguinte: ora, anualmente iam seus pais, ambos, está vendo? A Jerusalém para a festa da Páscoa. Anualmente para a festa da Páscoa. E como nós sabemos pela palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele era o primogênito, mas ele também era o irmão mais velho de irmãos e irmãs. Então, possivelmente, ele ficava tomando conta dos seus irmãos e irmãs quando Maria e José iam para Jerusalém, porque ele era muito novo. Mas observa bem, quando ele atingiu, versículo 42, os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Agora, aos 12 anos, o Senhor chegou na idade do Bar Mitzvah, quando de fato ele estaria perante os doutores da lei, os rabinos. Normalmente, eles memorizavam parte da Torá, e eles tinham que ter na ponta da língua, para que ele pudesse então ser escolhido. Naquela época, não sei se era aleatório. Hoje, pelo que eu entendi, no Bar Mitzvah, o menino sabe com antecedência qual que é a porção que ele vai ter que recitar. Bom, de qualquer forma, ele tinha que ter memorizado a Torá. Então é nesse momento que o Senhor Jesus sobe então para Jerusalém com seus pais para a festa. E nós conhecemos o que aconteceu. Vamos ler? Terminados os dias da festa, versículo 43, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. E então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Muitos acham que foi uma tremenda displicência de Maria e José. Imagina, um dia depois descobre que o menino não estava perto deles. Né? Eu lembro uma vez que Raquel foi perdida, né, Patrícia? Patrícia ficou tranquila. Aguardou um dia, Patrícia. Não sei se quem é pai já teve a oportunidade de passar por uma situação como essa. É a pior sensação do mundo. É a pior sensação. Quem já passou por isso sabe o que é. Por que, então, eles esperam um dia? Mas os irmãos sabem por quê. Eles, na época, viajavam em bandos. E era comum as famílias, os jovens, estarem juntos e caminharem naqueles bandos. E, às vezes, quando eles paravam, que se reencontravam e prosseguiam a viagem. Por vários motivos. O trajeto que eles passavam era muito perigoso. Então, não era incomum você ouvir falar de roubadores, bandidos, ladrões, que tentavam, inclusive, contra a vida. Lembro que estavam seguindo a direção norte, saindo de Jerusalém na direção norte. E aquele caminho, em particular, era muito perigoso. Então, eles caminhavam em bandos. Então, os irmãos entendem. Eles não perceberam isso porque era comum, de fato, eles viajarem separados. No entanto, diz aqui, e passaram a procurar, versículo 44, pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo. Eles rodaram Jerusalém de cima para baixo, da esquerda para a direita. Onde que está esse menino? Tá certo? Se tivesse joguinho naquela época, não. Esse não seria Nosso Senhor, né? Onde é que você procuraria seu filho hoje?
onde nós seríamos procurados hoje? Se o Senhor fosse te procurar hoje, onde é que Ele ia te encontrar? Maria e José, depois de 3 dias, finalmente encontram o Senhor Jesus. Aonde? No templo. Assentado, no meio dos doutores. Não era nem na arquibancada, não. Não era nem do lado de fora, Ele estava no meio dos doutores. Esse é o nosso Senhor. Ouvindo-os, ouvindo, o Senhor ouvia. Como um bom servo, o Senhor ouvia. Mas também interrogando-os. Observe que era mais do que isso. Porque o Senhor também falou. Ele também falava, e observa bem. E todos os que o ouviam, as perguntas que o Senhor fazia, eram perguntas profundas. Não perguntas de curiosidade, suponho eu, mas perguntas que tocavam no âmago, no coração de Deus. Daquilo que de fato era a vontade do seu Pai. Irmãos e irmãs, não nos iludamos. Naquela época, a religião era o judaísmo, como ainda é até hoje. E foi exatamente essa religião que crucificou o nosso Senhor. Aqui estava um povo que havia recebido a revelação do alto, que havia recebido as leis por meio de Moisés, no meio de quem falaram e profetizaram tantos homens de Deus. Era uma nação que tinha todos os ritos que eram maravilhosos, que foram instituídos por Deus. Os ritos do templo, que tinha um sacerdote com suas vestes fenomenais. O Senhor tem muito bom gosto, é claro. Com todo aquele paramento maravilhoso. Os povos das nações, se eu puder colocar assim, eles invejavam o judaísmo. E certamente os judeus eram extremamente orgulhosos da sua própria religião. Mas aos olhos de Deus, eles eram tão pecaminosos e tão pecadores quanto as demais nações. Esse era o estado de Israel, da nação de Israel, nessa época. E eu fico aqui imaginando, digo eu, não o Senhor, que talvez as perguntas que o Senhor tenha feito, possivelmente tenham perscrutado o coração daqueles doutores da lei. Esse é o nosso Senhor. E todos, 47, e todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. Não sei como é que seriam alguns pais hoje, mas pegavam o menino pelas orelhas e vem cá, moleque, né? O que você está fazendo aqui? Deixa sua mãe doida, menino. Né? Vamos conversar em casa com a varinha, né? Como é que é? Mas observa que a reação dos pais ao contemplarem aquilo que estava acontecendo foi completamente diferente. Porque eles viram que eles estavam diante de alguém, que era o seu próprio filho. De tal forma que o que ele falava impressionava todos aqueles presentes, inclusive os seus próprios pais, porque ficaram maravilhados não só do que ele falava, mas de onde ele se encontrava. E sua mãe lhe disse: filho, suponho que seja assim, né? Não sei como é que foi o tom que ele usou, mas deve ter sido um tom suave, né? Por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Irmãos, para um pouquinho e pensa. A responsabilidade que estava nas mãos de José e Maria. Simplesmente o nosso Senhor estava sob as responsabilidades desses pais terrenos. E eles tiveram a responsabilidade de, eu vou usar o termo educar, é de criar essa criança para o Senhor. Imagina-se agora aquele que Maria sabia, José também, que era o Salvador do mundo, se perde sob minha responsabilidade. Já imaginou? Para um pouquinho para poder pensar. A responsabilidade de José e Maria aqui agora. Cadê Jesus? Esse que é o Salvador do mundo, a minha responsabilidade, na minha guarda, eu perdi.
essa é a reação possível. Mas graças ao Senhor, ele lhes respondeu, e o Senhor, com toda a sua sabedoria, com toda a sua graça, diz: por que me procuráveis? Nossa, que pergunta difícil, né? Por que me procuráveis? Às vezes uma pergunta tão difícil como aquela que o Senhor fez, ou aquela expressão que ele fez com sua mãe lá em Caná. Mulher, que tenho eu contigo? São expressões duras, não são? Nós muitas vezes não compreendemos essas palavras, talvez duras, do Senhor Jesus. Tem um livro do irmão F.F. Bruce, se eu não estou enganado, que é exatamente sobre isso. As palavras ou os dizeres difíceis do nosso Senhor. Mas aqui uma criança de 12 anos, com tudo aquilo que tinha sido demonstrado, do seu conhecimento, da palavra de Deus e do seu pai, ele pergunta: por que me procuráveis? Mas não terminei. Não sabias? Vocês não deviam estar me procurando, porque vocês deveriam saber que me cumpria estar na casa de meu pai. Preste atenção no versículo anterior, que Maria diz: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos. Versículo 49. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Os irmãos perceberam? Muito claramente o Senhor Jesus se posiciona. Esta é a casa do meu pai. E o zelo da tua casa me consome. Os irmãos se lembram? E esse é o nosso Senhor. Algumas traduções falam que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai. E a partir desse momento, tendo passado pelo seu bar mitzvah, ele agora é considerado um varão em Israel, capaz de assumir as suas responsabilidades. E ele declara de maneira indubitável que o seu encargo, que a sua missão, que o seu propósito era cuidar dos negócios do seu pai, não José, mas do seu pai, aquele de quem era a casa onde ele se encontrava. Então, nesse ponto, eu suponho que Maria e José perceberam claramente que o Senhor Jesus, havendo crescido em sabedoria e em graça, ele tinha alcançado uma clareza ainda maior da sua missão. Vamos prosseguir. Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. Você, como assim? E às vezes eu mesmo fico um pouco assim assustado. Não é possível, Maria. O anjo fala claramente com você. Revela José. Fala quem de fato é o ente santo que está em você. Você não está entendendo? Irmãos, nós somos duros de coração. Nós somos duros de entendimento. Nós não podemos avaliar aquilo que passou no coração desses pais. Tampouco compreender como uma criança de 12 anos havia alcançado tal posição, tal conhecimento, tal sabedoria. Mas certamente sabiam que o nosso Senhor era alguém especial. Mas mesmo assim eu ouso dizer, eles não devem ter tratado o Senhor Jesus de maneira diferenciada. Eu creio que não. E eu vou explicar daqui um pouquinho por quê. Bom, então, nós vemos que aqui, então, o Senhor, com 12 anos, versículo 51, e desceu com eles, naquele momento, de maneira obediente, desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Ela não compreendia. Ela não entendeu, mas ela guardou no seu coração. O que diz lá em Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que compreendem as palavras desse livro? Não. Aqueles que ouvem e guardam. Esse é um princípio. Muitas vezes a gente pode não compreender muito bem aquilo que o Senhor está falando. Podemos talvez não entender plenamente. Mas, irmãos, nós temos que ouvir e nós temos que guardar. Então o Senhor Jesus agora desce para Nazaré. E olha que interessante.
e era-lhes submisso. O Senhor Jesus, em nenhum momento ele agiu de maneira contrária àquilo que seria esperado do Filho de Deus. Ele foi submisso aos seus pais terrenos. Há muitos jovens aqui conosco, né? Alguns não tão jovens, os jovens da terceira idade, mas há muitos jovens conosco. E todos nós passamos por esse momento de resistir às direções, sugestões e os ensinos dos pais. Mas lembra, o exemplo que nós temos no Senhor Jesus é diferente. Nesse período dos seus 12 anos, até o momento em que ele de fato é apresentado a Israel, para dar início à sua missão, por 18 anos, o Senhor Jesus foi submisso aos seus pais. E assim, ele viveu escondido lá em Nazaré. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, nesse período, ele talvez tenha que ter cuidado um pouco maior com a sua família, porque existe um certo entendimento que o seu pai, terreno José, havia falecido. Então ele, como primogênito, deveria cuidar da sua família. E nós sabemos que o Senhor Jesus aprove ao seu Pai Celestial fazer com que ele assumisse uma profissão, que foi a de carpinteiro. 2 versículos nos mostram isso aqui. Mateus 13, acho que é muito lindo isso, né? Eu me lembro da biografia de um irmão, lá de Barnstaple. Esse irmão, ele morreu com 100 anos, não foi? Quase exatamente 100 anos. O irmão Christian muitas vezes compartilhava sobre ele, dizendo que escreveram para ele para a Universidade do Amor. Os irmãos se lembram como é que ele chamava? Robert Chapman. Então escreveram para ele, sim, Robert Chapman, Universidade do Amor, Inglaterra. Chegou nas mãos dele. Esse irmão tinha quase 6 anos, há 100 anos de idade, apareceu com quase 100 anos de idade. Irmão muito precioso. Não vou gastar tempo com a biografia dele aqui não. Mas uma das coisas que ele fazia, aos sábados, ele gastava um tempo na sua marcenaria. Quem sabe, talvez, copiando do Nosso Senhor, não sei. Mateus capítulo 13, versículo 55, diz o seguinte. Os irmãos conhecem esse texto. Não é este o filho do carpinteiro? José era carpinteiro. E nesse momento aqui, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Eles estavam maravilhados com o Senhor Jesus. De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Um outro versículo, Marcos capítulo 6, algumas páginas para frente. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro? Observe não mais o filho do carpinteiro, mas não é este o carpinteiro. O tão Senhor nosso não era apenas o filho do carpinteiro, mas ele aprendeu esse ofício. E nós temos uma dica muito maravilhosa lá em Mateus, capítulo 11. Os irmãos se lembram? É um capítulo muito grande, né? Vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu tomai sobre vós o meu. O que eu julgo? É a canga, não é? Alguns dizem, lá no final do 1º século, alguém que conheceu o apóstolo João, que o Senhor Jesus teria trabalhado fabricando vários artefatos agrícolas, inclusive o jugo. Possivelmente o Senhor estava usando o próprio exemplo dele, porque como ele era, ele fez tudo perfeito no seu tempo. O jugo do Senhor realmente era suave. E o seu fardo, de fato, era leve. Não apenas na aplicação espiritual, mas possivelmente o físico também.
Muito bem. 18 anos de silêncio. E aí nós vemos, finalmente estamos chegando no batismo. Mas achei importante trazer isso para os irmãos, porque esse encadeamento e esse pouco que nós sabemos dos anos escondidos do Senhor, eles são fundamentais para nós entendermos aquilo que de fato aconteceu no seu batismo. Irmãos, vamos ler então Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Mais uma vez, os irmãos, observem a precisão da datação histórica que é feita nesse capítulo. No 15º ano, versículo 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Um versículo falando só desses governadores, mas não acabou não. Versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Toda essa informação, um imperador, um governador, 3 tetrarcas e 2 sumos sacerdotes. O tenure, a vigência do mandato deles é mencionado aqui, para que nós não tenhamos dúvida do momento exato em que veio a palavra de Deus a João. Nesse exato momento, veio a palavra de Deus a João. Irmãos, nós estamos 400 anos depois de Malaquias. Os céus se fecharam. Nesse período, nenhuma manifestação mais. Deus, que era Deus dos céus e da terra, agora é somente Deus dos céus. A presença dele nessa terra, que deveria ser por meio do seu povo, deixou de existir. Lembra? Ezequiel fala que a glória do Senhor partiu. E aquele quadro, até um quadro lânguido, triste, como se a glória do Senhor estivesse olhando para trás, olhando para casa e saindo. Deus, só Deus dos céus. Mas agora, depois de 400 anos, nesse momento exato do tempo, não por acaso, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Era onde se encontrava João. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, ao longo de todo o Jordão, que vai Mar da Galileia até o Mar Morto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Nesse momento aparece João, como nós sabemos, apenas 6 meses mais novo que o nosso Senhor. Sabemos que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, do ventre de Isabel. E alguém, como foi compartilhado hoje de manhã, cuja unção do Espírito Santo em seu interior era tal, que ainda no ventre materno respondeu à presença do nosso amado Senhor. E quanto a nós? Esse é um desafio que nos foi lançado nessa manhã. E quanto a nós? Como nós precisamos também de responder à presença do nosso Senhor. Um abismo chama outro abismo. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem que responder à manifestação da vida do nosso Senhor. João Batista, como assim colocado pelo nosso irmão Steven, ele foi um vaso que marcou época. E ao longo da história, nós temos alguns desses vasos. Noé, por exemplo, ele foi um vaso que foi utilizado para mudar, como assim chamado, do período de consciência para a era
de governo. Abraão, um segundo vaso onde houve essa grande mudança, para introduzir a era da promessa. Moisés, para introduzir o período da lei. Samuel, onde findou então o período dos juízos e introduziu o período dos reis. Daniel foi usado por Deus para concluir o tempo de cativeiro e dar início ao tempo de restauração. E agora, João Batista, como esse vaso que marca a época, ele é aquele em quem concluem-se as leis e os profetas, e tem início o processo ou o tempo de introduzir o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor. Esse é João Batista. E os irmãos se lembram como, de fato, o próprio Senhor fala a respeito de João. Como dentre os nascidos de mulher, nenhum se comparava a João. Se os irmãos lerem o pouco que tem relatado da vida de João, os irmãos vão ver o relacionamento direto que ele teria com Elias, que se era Elias que estava por vir, até a maneira dele se vestir era como a maneira de Elias. E os irmãos se lembram, nessa época havia as assim chamada escola de profetas. Mas todos aqueles profetas que vieram das escolas de profetas foram aqueles que de alguma forma causaram problema em Israel. O nosso Senhor, o princípio que o Senhor trabalha, é o princípio da realidade da vida. Esse é um princípio em cima do qual o nosso Senhor trabalha. O próprio, vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 24. Que João envia então mensageiros para poder entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, o Senhor Jesus era quem nós estávamos esperando ou não. E o versículo 24 é o seguinte. O Senhor Jesus responde, vamos 22. Ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu não sei se os discípulos de João entenderam muito bem, mas eles levaram essa mensagem de volta para João. Quando os discípulos de João se vão, é o que diz aqui, versículo 24, tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? João, na sua pregação firme e contundente, era muito claro: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A palavra que João Batista trouxe, e essa palavra que veio de Deus para João, foi a palavra para Israel naquele momento, para essa virada que estava para acontecer com a vinda do nosso Senhor. Arrependei-vos. E o Senhor Jesus fala assim: então o que você esperava encontrar no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, alguém que não tem espinha dorsal? Alguém que não fica firme pela palavra que diz? É o que você esperava encontrar no deserto? Que saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saísse a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saísse a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o arauto, aquele que vem apregoando a chegada do Messias, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Esse era João. Ele era um vaso especial, preparado por Deus, desde a sua concepção. Os irmãos se lembram, Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. Mas pela obra de Deus, pelo agir de Deus, João é concebido. E foi exatamente esse, o precursor do nosso Senhor. Muito bem. Chegamos ao batismo. João Batista, então, ele estava percorrendo ao longo do Jordão, pregando o arrependimento
e o batismo. E nós vemos que batismo, de alguma forma, para os judeus não era alguma coisa desconhecida. Aliás, o batismo não é algo desconhecido de muitas religiões. Mas, obviamente, a característica e a razão do batismo nessas diversas religiões é muito diferente. Algumas religiões, por exemplo, os hindus, eles se batizam lá no Ganges, aquelas águas cristalinas, transparentes. Desculpa. Eles se batizam ali, no sentido de dizer que, de alguma forma, eles partem, ou se separam de quaisquer ligações anteriores. Não é a mesma coisa que o batismo de João, tampouco o batismo do cristão. Os judeus estavam acostumados também com o batismo, com as abluções. Se os irmãos, inclusive hoje, não sei como é que está, quando nós estivemos lá em 97, na parte sul do templo, vários locais onde se tinha aquelas pias, como se fosse pias ou como se fossem banheiras para realizar essas purificações e essas abluções. Tanto que alguns acham que quando aqueles 3.000 eles creram e foram batizados, possivelmente ali em Jerusalém tenham sido batizados ali, que eram muitas desses recipientes, se eu puder colocar assim. Então os judeus estavam acostumados com a questão do batismo, porque, como coloquei para os irmãos, o judaísmo era uma religião muito atraente, muito bonita, muito vistosa. E vários prosélitos de várias partes do mundo, eles queriam se integrar naquela região. E como tal, eles poderiam então se converter ao judaísmo. E a ação era de batismo. Mas esse batismo não significava também o que significa para nós o batismo que nós recebemos, tampouco o batismo do nosso Senhor. Era simplesmente um batismo que esse prosélito declarava que ele não tinha relacionamento, de alguma forma, com o seu relacionamento anterior, o seu círculo anterior. E então ele se unia, de alguma forma, a Israel. Então o batismo não era algo de novo. Mas o que era diferente no caso do batismo de João? O batismo de João, que foi anunciado por meio da palavra que veio do Senhor, como nós já lemos, foi um batismo que focava no arrependimento. Deus, em momentos específicos da sua história, Ele pode sim chamar a atenção a alguma questão mais específica. E para a nação de Israel, o que importava agora é que eles pudessem se arrepender, metanoia, mudar os seus caminhos, confessar os seus pecados e de alguma forma poder adentrar a essa nova realidade que se apresentava do reino que se aproximava. Vamos abrir Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos, como os irmãos sabem, foi um evangelho, possivelmente o primeiro, nos quais provavelmente o irmão Lawrence deve estar compartilhando com os irmãos da tarde sobre os 4 evangelhos, os sinóticos, e mais João. É um evangelho mais curto, mas possivelmente Mateus e Lucas utilizaram os textos de Marcos, como os irmãos vão poder estudar e ver. Ele é muito curto, muito direto, porque ele foi direcionado essencialmente aos gentios, aos romanos. E ele começa dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que evangelho que é esse? Esse evangelho é Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso que aqui está o princípio. Conforme está escrito na profecia de Isaías. E aí vem o relato: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. E começa então nesse ponto a marcação que pelo Espírito Santo Marcos traz. É exatamente do início do evangelho, das boas novas, aquele que havia sido prometido, finalmente chegara. Existe esse termo, vamos abrir em 2 Pedro, que é chamado a verdade presente. 2 Pedro, a segunda epístola a Pedro, né? Capítulo 1, versículo 12.
Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora sejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Existe algo que o Senhor deseja enfatizar. E esse algo nessa época era exatamente a questão do arrependimento. Muito bem. Quando João Batista começa a pregar, ele fala o quê? Que o reino de Deus está próximo. Como é que você lê em Mateus? Que o reino dos céus está próximo. E nós sabemos que essa proximidade era tão grande porque o Senhor Jesus já estava ali. Onde está o rei, aí está o reino. Onde o Senhor Jesus estiver, aí está o reino. Hoje, esse reino ainda está em mistério. O mundo não conhece. Graças ao Senhor, nós conhecemos. Amém. Pela misericórdia do Senhor, nós reconhecemos e conhecemos esse reino maravilhoso. E todos nós ansiamos por aquele dia em que esse reino será manifesto com a vinda do Senhor. Mas naquele momento, o reino ainda estava em mistério. Os irmãos se lembram? O Senhor proferiu aquelas parábolas de Mateus 13, que falam exatamente do reino em mistério. Mas é por isso, um dia esse reino vai ser manifesto. Mas, irmãos, se lembrem, onde estava o rei, aí estava o reino. Muito bem, vamos caminhar. Vamos para Marcos. Os irmãos vão ficar rápidos para poder abrir nas porções da Bíblia aí. Vamos prosseguir no versículo 9 de Marcos, capítulo 1. Os irmãos se lembram então, o Senhor Jesus, por aqueles 18 anos, ele estava ali escondido em Nazaré, trabalhando como carpinteiro, mas agora o Senhor Jesus, ele então vem de Nazaré, talvez ele tenha seguido por aquele caminho ali por Bet-Sean, não sei, e desce, vai descendo ao sul, eu espero mostrar isso no mapa para os irmãos, e chega a esse local que deve ter sido Betáraba, ou Betânia, além do Jordão. Os irmãos podem ver isso no Evangelho de João. Ali João estava batizando. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. É muito breve a descrição de Marcos, é muito direta. E Marcos não entra em detalhes, mas diz que o Senhor Jesus agora, ele vem de Nazaré para ser batizado, desculpa, para ser batizado por João. Mateus, paralelo, capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. É o texto paralelo. Por esse tempo, qual tempo? Quando João estava pregando ao longo do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém, a mim e a você, cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Diante dessa palavra do Senhor, João se rende e permite então que o Senhor Jesus seja batizado por ele. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, isso acontece exatamente naquele momento em que o Senhor Jesus, com seus 30 anos, depois de 18 anos, completamente distante, oculto dos olhos da maior parte do mundo, o Senhor Jesus então aparece diante de João para ser batizado. E aqueles céus de chumbo que estavam fechados por mais de 400 anos, agora eles se rasgam. Se rasgam e uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
em quem eu tenho todo o meu prazer. Essas foram as palavras de aprovação de Deus, nosso Pai, de tudo aquilo que antecedeu aqueles 30 anos. O Senhor Jesus, ao longo da sua vida, ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele foi perfeito diante do seu Pai, sem pecado. Ele, de fato, é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, perfeito. E as palavras de Deus Pai naquele momento atestam que, de fato, o Senhor Jesus, na sua vida ao longo daqueles 30 anos, foi perfeito. Esse é o nosso Senhor. E naquele momento, nós vemos Deus Pai, nós vemos o Espírito Santo ungindo o nosso Senhor, vindo numa forma semelhante à de uma pomba. Os irmãos ouviram, o compartilhado do nosso irmão Luiz nessa manhã. A pomba não tinha onde pousar, mas agora ela tem alguém, que é o nosso Senhor Jesus, onde ela pode pousar os pés. O Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor. E essas palavras de aprovação foram que colocaram aquele selo de que o nosso Senhor Jesus estava aprovado. Mas a pergunta que nós nos fazemos é a mesma de João. Por que o Senhor Jesus foi batizado? O Senhor Jesus diz aqui: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mas lembra que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Aquelas pessoas vinham e confessavam seus pecados, arrependiam dos seus pecados, e eram então batizados por João. O Senhor Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado para poder confessar. Por que o Senhor Jesus foi batizado? Vamos abrir em Hebreus 2, versículo 17. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, nós vamos tocar nisso amanhã, se o Senhor permitir, é poderoso para socorrer os que são tentados. Mais um versículo, Isaías, capítulo 53. Vamos voltar lá para o capítulo 53 de Isaías. No versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus desceu as águas do batismo, Ele estava ali por causa de você e por causa de mim. O Senhor ele foi batizado pelos pecados de todo o mundo. Ali já prefigurava aquilo que um dia aconteceria na cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus, ele foi contado entre os transgressores, você e eu, sem pecado. E ele fez isso porque ele te amou. Ele fez isso porque naquele momento ele já, de maneira antecipatória, conseguia enxergar lá na frente o dia em que ele estaria pendurado naquela cruz, quando o seu pecado e o meu pecado estariam sobre ele.
O Senhor Jesus, ele então é batizado por causa de você e por causa de mim. Vamos abrir em Romanos, também um texto conhecido dos irmãos, capítulo 6. Versículo 4, ou versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo frequentemente utiliza o em. Em significa dentro de. De alguma forma o Senhor Jesus, ali no batismo, ele incluiu a você e a mim. Olha só o que diz aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Aí nós, de maneira representativa, figurada, nós indicamos que quando somos batizados, nós fomos sepultados com Cristo, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A realidade do batismo, irmãos, é tremenda. É de admirar que muitos, às vezes, que recém creem no Senhor, eles tão pouco são encorajados a se batizarem. O batismo, ele tem esse significado fundamental, eterno, de que ali está se testificando que tudo aquilo que pertencia ao velho homem, ao primeiro Adão, é literalmente sepultado nas águas do batismo. E como nosso irmão colocou, e fica por ali. Então o batismo do cristão, ele de fato configura exatamente isso. Que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós arrependemos dos nossos pecados. E ao sermos batizados, significa que nós morremos. E que fomos sepultados, mas pela misericórdia do Senhor, nós ressurgimos. Ressurgimos a nova criação. O velho homem foi crucificado com Cristo. E ele jaz sepultado. Hoje é uma novidade de vida. É isso que significa o batismo. Então, se por acaso você não foi batizado, considere isso seriamente diante do Senhor. Um exemplo que um irmão dá é basicamente o seguinte: é como se uma moça esteja noiva, mas não usa aliança de noivado. Em princípio, para todos os rapazes que olham para ela, para a mão direita, não tem nada, assim, essa moça está disponível. Se você creu no Senhor e não foi batizado, é basicamente isso. Você está andando sem a sua aliança. O mundo está de olho em você. O inimigo está de olho em você. Mas no momento que você é batizado, o testemunho é tremendo para os principados e potestades. Porque naquele momento você está declarando e você está confessando que você precisa de um Salvador. E que o Senhor Jesus te salvou. E que seus pecados foram perdoados. E que ali, quando você é sepultado, você morreu. Mas que no outro lado, você ressurge no Senhor, em novidade de vida. Essa que é a realidade do batismo. Muito bem, então. Voltemos então para Lucas. Lucas capítulo 3. Capítulo 3. Versículos 21. Também um texto paralelo. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar. Nós lemos no texto anterior que ele saiu logo da água e estava a orar. Então, essa é a situação. O Senhor sai da água e começa a orar. E o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Aí vem a genealogia aqui. Nós sabemos, no entanto, que entre esse momento o Senhor dá início ao seu ministério,
público, o Senhor ainda passa por um período de prova. E essa prova foi a tentação do Senhor, que o Senhor permitia, é o nosso tópico de amanhã. Mas o ministério público do nosso Senhor só foi possível porque Ele foi batizado em seu lugar e em meu lugar. E ali a gente vê que o Senhor, no batismo, Ele recebe de fato a unção do alto para realizar esse ministério. Atos capítulo 10, um versículo que já foi lido nesta manhã. Discurso de Pedro, versículo 38. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu. Observa bem, como Deus ungiu. Os irmãos se lembram que a palavra Cristo não é um sobrenome, não é um segundo nome. Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Então é Jesus o ungido de Deus. Não existe nenhum outro sobre quem Deus derramou o seu Espírito de unção, como foi sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mais um, versículo 30. Desculpa. Mais um pouquinho, nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Versículo 39, nós paramos no 38. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Esse é o nosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, a questão do batismo. O batismo é como se fosse aquele ponto de ligação, ou aquele ponto de inflexão, entre aqueles 30 anos que antecederam aquela vida oculta do Senhor, e aqueles próximos 3 anos do seu ministério público. Pouco sabemos daqueles primeiros 30 anos, mas pela misericórdia do Senhor, o que nós podemos vislumbrar já é tão maravilhoso. E quão maravilhoso é aí aquilo tudo que é relatado dos seus próximos 3 anos e meio de ministério, do seu ministério público. Eu termino por aqui. Possa o Senhor continuar falando dos nossos corações e que nós possamos, de fato, ganhar dele essa realidade tremenda de que o Senhor Jesus, ele foi contado com os malfeitores, entre os quais estava eu e você. Que o nosso Senhor Jesus, por amor a você e a mim, foi aquele que foi até o madeiro, para que, de fato, nós pudéssemos ter sido reconciliados com Deus. Somos gratos ao Senhor, que no seu batismo, nós também fomos incluídos. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Senhor, por essa verdade tão maravilhosa, por uma vida tão perfeita e tão preciosa que o Senhor viveu na presença do Pai. Ó, Senhor, como somos gratos de podermos também ler e ouvir essas palavras, de que o Senhor é o Filho amado do Pai, em quem Ele tem todo o prazer. Senhor, possamos nós também ter todo o nosso prazer na pessoa do Senhor Jesus. Senhor, continua falando aos nossos corações, e que o Senhor possa nos restaurar as forças nessa noite. Nos encomendamos a Ti, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.